Então vamos lá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você que está ao vivo aqui comigo, para você que está vendo também esse replay. Chegou a hora da nossa live semanal Pergunta Profissa, uma das lives que a gente, quando iniciou o projeto do Eu Te Ajudo, aqui nas redes sociais, foi uma das lives que eu mais fiz e que ficou um pouquinho esquecida nas últimas semanas, mas estamos voltando com tudo. E para você que quer me mandar uma pergunta, essa que é uma live exclusiva só aqui no Instagram, vai lá no meu Stories e acha a caixinha que eu coloquei já lá. Quer me fazer uma pergunta? Sai rapidinho da live, manda por lá, porque aí eu respondo aqui para todo mundo, pra gente, durante essa manhã aqui agora, poder tirar a maior quantidade possível de dúvidas que você tenha sobre os seus estudos, sobre qualquer coisa. Bom dia para Barrocas, que está por aqui, para a Tati, a Flávia, o Tiagão também está por aqui já, acordou cedo, irmão, seja bem-vindo, a Ju, o Johnny também está por aqui, a Adri, eu já vi que mandou pergunta, já vou pegar a tua também lá, o Del. Então, seja muito bem-vindo para essa live. Se você quiser me mandar uma pergunta, repito, sai da live rapidão, vai lá no Stories e tem uma caixinha lá para você mandar a sua pergunta para mim, porque por lá eu consigo colocar. A Bárbara também tá por aqui, tem uma galera aqui da turma 16 que eu tô vendo, hein? A Souza, a Kelly, Valkyria, sejam todos muito bem-vindos. Como eu dizia, é uma live que eu sempre gostei de fazer e ultimamente ela ficou um pouquinho esquecida, mas sexta-feira já anota na sua agenda aí, é dia de sexta profissa, tá? E é a pergunta que eu vou, a live em que eu vou responder o que você quiser saber sobre os seus estudos. Roberto, eu tenho uma dúvida, estou me preparando, ou como que eu faço para parar de procrastinar? O que você quiser saber, eu estou aqui à sua disposição. Vamos levar essa live aqui. Hoje eu vou confessar para você, viu? Acordei tarde, meio preguiçoso, não fiz exercício físico hoje, me alonguei aqui no meu tapetinho de yoga agora de manhã, bem rápido para começar a nossa live e não perdermos tempo. A Adriana da turma 15, eu sei quem é você sim, inclusive sua pergunta tá bem aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Vamos lá então para a primeira pergunta de hoje. Adriana: oi Roberto, sou recém-formada, ainda sem carteira da ordem. Faço PGE Alagoas? Que boa pergunta, né? Porque chances são, Adri, que esse teu concurso exige a carteira da OAB para tomar posse, né? Então, como requisito básico, que a maior parte das procuradorias estaduais que eu tenho conhecimento, elas exigem a carteira da OAB. Como você ainda não fez a ordem, mas quer saber? Se você está se preparando para ser procuradora, eu não tenho dúvida que você vai passar na OAB também. O mais bacana é isso, né? É que você consegue, com o estudo, passar em outra prova. Então, não tenho dúvida que você vai ser muito bem sucedida no teu concurso aí da OAB também, na prova da OAB, tá? Então, assim, dá para estudar para as duas coisas, né? Que a pergunta que vem em seguida seria essa. Aí eu diria o seguinte para você. Tem uma forma de você conciliar, né? Arapiraca, Alagoas tá por aqui também. Ó a galera chegando. Bom dia, pessoal. Vamos chegando e mandem as perguntas de vocês. Sai rapidinho, vai lá no Stories e manda a sua pergunta para eu colocar ela aqui embaixo e responder aqui ao vivo. A caixinha de perguntas que está lá no Stories, tá? Então tem que sair rapidinho da live e vai lá colocar a tua dúvida que eu vou responder ao vivo aqui para você. Então, como eu dizia, eu inclusive entendo que esse concurso da PGE aí Alagoas, que eu já vi que parece que foi até autorizado, né? O Conselho Superior. Bom dia aí, a Aline está chegando também. Já autorizou a realização desse concurso. Acho que foi ontem, né, que teve essa notícia. E sem dúvida é uma excelente oportunidade você sendo aí do estado, para não ter que nem sair de casa, né? Dá para ficar em casa. Então, precisa se preparar, fazer um planejamento para realizar logo a OAB assim que voltar também. Bom dia também para a Alexandra, tá por aqui. Porque, como eu disse, vai exigir, né? Porque pensa assim, o advogado público, seja o procurador de município, de estado, da União, todos eles, antes de tudo, são advogados.
Inclusive, não sei se vocês sabiam disso, mas é o único cargo das carreiras jurídicas que permite, né, em muitos estados, a advocacia privada. Porque, como vocês sabem, vocês vão passar no seu concurso, vocês têm ciência de que vocês não vão poder exercer muitas atividades, acumular essa atividade pública com outro cargo público, ou, na maior parte das vezes, ele exige dedicação exclusiva. Mas o cargo de procurador não. Por exemplo, aqui no estado da Paraíba, onde eu atuo como procurador, eles permitem advocacia privada também. Então você pode acumular as duas coisas. Porque, como eu disse, você precisa da carteira da OAB para ser empossado no cargo. É uma exigência, um requisito para tomar posse. E nesse caso, para os procuradores, né, eu não sei como é em Alagoas, eu confesso que eu diria para você que hoje 90% dos estados permitem, né, a maior parte dos municípios também permitem. Se eu não me engano, já a União, os procuradores da União também já podem advogar. Então, tem que fazer a prova da OAB, tá? Tem que fazer a prova da OAB para você poder tomar posse. Show de bola? Vamos para mais uma aqui. Da Ana. Ana Larissa mandou essa aqui, ó. Roberto, qual priorizar? A matéria que não cai muito, não sei nada, ou a que cai mais, tendo a base? Ana, boa pergunta, né? Eu acho que essa é aquela que tem a ver com planejamento, né? Tem a ver com direcionamento dos estudos, né? E principalmente quando você faz uma preparação um pouco apressada, eu diria, pode acontecer de você ter que escolher. Porque o ideal é o quê? O que é o ideal, pessoal? O ideal é você o quê? Esgotar o edital, né? É quando você vai chegar muito preparado para a prova, é quando você vai realmente ali tá disputando as vagas. Esse é o mundo ideal. Quer dizer que eu só vou passar se eu esgotar o edital? Não. Não. Inclusive eu posso afirmar para você que muita gente passa sem ter esgotado 100% do edital. Ou seja, acabou ficando uma disciplina ou alguns assuntos sem estudar. Já vi aluno meu passar com 80% do edital estudado. Estudado de qualquer forma? Não. Muito bem estudado, né? Não rola de você ter resultado, de você ser aprovado se você estudar de uma maneira equivocada. Se você não estiver aí aplicando a sua metodologia de estudos e tiver com muito planejamento e muita organização. Mas, ó, se você está me perguntando, Roberto, como que eu priorizo, né? Ou de que maneira que eu priorizo a que não cai muito e eu não sei nada, ou a que cai mais, tendo uma base, o parâmetro sempre vai ser o seguinte: quanto você precisa acertar? Quanto você precisa acertar? Você precisa acertar 80% para ser aprovado? 70% para ser aprovado? Se você vai fazer uma prova da OAB, você precisa de 50%? E aí você vai compreender, nossa, se eu já estou acertando 50%, 60% e eu preciso de 50%, 60% para passar, e aí eu estou usando o exemplo da OAB, né? Porque prova de concurso, 50%, 60%, a gente não dá para passar, não vai te levar a lugar nenhum. Mas se você entende, por exemplo, o corte da última prova, né, que é a nota de corte, o que é a nota de corte? É a nota que eu preciso passar para ficar lá aprovado, quanto eu preciso fazer? Se foi 70%, se foi 75%, é claro que quanto maior o seu rendimento, maiores as chances de você ficar entre as vagas, inclusive. Mas a partir daí você vai entender se você tem essa base, se você tem que priorizar mais a que mais cai, ou seja, as disciplinas mais importantes para a sua prova, ou se você pode simplesmente, ou se você deve simplesmente estudar a que não cai muito e que você não sabe nada. Você entende que o que eu quero dizer não existe uma resposta fixa para isso. Não existe uma resposta única para isso. Porque depende do que. A resposta, então, Roberto, sendo bem objetivo, a resposta depende do que, do quanto você sabe de cada disciplina. E se aquela que mais cai, você não tem essa base, você tem que estudar mais e priorizar aquela que você tem a base. Se a matéria que não cai muito e você não sabe nada, ela é algo que vai te tirar pontos se você for lá despreparado, óbvio que você tem que estudar ela também. Mas aí, a ordem é importante. Entende? Qual que é a ordem? A ordem é você priorizar aquilo que mais cai. Aquilo que
tem mais ponto, né? Então, é sempre que a gente... De nada, Alexandra. Manda tua pergunta aí para eu responder se tiver uma dúvida. Pessoal que tá chegando agora, que quer mandar uma pergunta para mim, para que eu possa colocar essa caixinha e ficar assim organizado aqui dentro dessa live, todo mundo aprender junto com a resposta com a pergunta do outro. Sai rapidinho da live, vai lá no Stories, que vai ter uma caixinha onde eu tô falando lá, manda a tua pergunta, aí você digita lá, envia e volta aqui, que eu já vou responder a sua dúvida também. Então, como eu dizia, priorizar não significa você deixar de estudar aquela que você não sabe muito, né? Aqui não cai muito. Porque, como eu disse, quanto mais você estudar todas as disciplinas, mais preparado você vai estar, melhor vai ser o seu desempenho na prova. Então, de novo, só para fechar aqui e ir para a próxima, Ana, Larissa, qual priorizar? Depende de quanto você sabe de uma, depende de quanto você está preparado para outra e depende da nota de corte da sua prova, fechado? Feitas essas avaliações, aí você vai entender, deixa eu priorizar logo essa daqui, digamos, português. Português tem muitos pontos na minha prova, Roberto. Vou priorizar português? Sim, até você ficar fera. Oi, Dani, a Dani tá por aqui também. Um beijo pra você, Dani, pra você e pra PC. Então, até você ficar fera, você tem que priorizar a que mais cai. Depois você vai pegando aquelas que você não sabe nada. Então, de novo, depende da sua preparação, do quanto você sabe de cada prova, de cada disciplina e do quanto ela é importante na sua prova, no seu concurso. Fechado? Vamos para mais uma. Como revisar o conteúdo mais antigo? Essa da Alexandra que mandou pra gente. Não me lembro de muita coisa quando reviso o conteúdo. Como revisar o conteúdo mais antigo. Esse tema, pessoal, é um tema que eu diria que é o que causa, é o que cria a maior parte dos resultados que a gente acaba vendo quando, por exemplo, os nossos alunos entram no programa. Aí eu pergunto assim pra ele: como que você saiu de 0 para 93% em 3 meses? Como que foi esse resultado? O que aconteceu de diferente? E a revisão, ela acaba sendo assim uma das chaves para você aumentar o seu percentual e conquistar o seu 93 em 3. Roberto, o que é 93 em 3? 93 em 3 é você aumentar em até 93% dos seus acertos em questões de provas e concursos em apenas 3 meses. É o que eu lhe garanto que você conquista. Seguindo o método 3.1. Agora, de qualquer forma, como que você pode dizer isso para mim, Roberto? Porque a gente tem centenas de estudos de casos de alunos que estão conquistando esses resultados. E esse tema que a Alexandra perguntou aqui, que é o da revisão, não tenho dúvida, gente, é quando você muda o jogo nos seus estudos. Qual é a dificuldade que eu vejo, né? Primeiro, como ela está me perguntando aqui, dificuldade em manter uma sequência de revisão, dificuldade de manter um planejamento de revisão e, principalmente, dificuldade que o aluno tem em compreender que não é estudar a maior quantidade possível de assuntos que vai fazer ele passar, porque muitas vezes a gente está na pressa, né? Ou seja, você quer consumir o conteúdo para chegar mais rápido ao final do estudo, da disciplina, do edital, e é um estudo mal feito, é um estudo sem qualidade, é um estudo de quantidade sem qualidade. Então, como é que você melhora o seu rendimento? Como é que você conquista 93 em 3? Como é que você aumenta em até 93% dos seus acertos em 3 meses? Revisando. A gente, inclusive, aqui no programa tem um lema, né, gente? Revisão, estudar. Sem revisão, você não vai conseguir passar. Não há aprovação. Então, fiquem muito atentos a isso. Se você está estudando para uma prova, para um concurso, não negligencie a sua revisão. E aí, como é que eu faço, né, Roberto? Porque o conteúdo mais antigo vai ficando para trás, mais para trás. O que é que eu sugiro para você? Primeiro, se você tem dificuldade com revisão, vai ver a live 004. Essa live está no meu IGTV. Quando terminar essa daqui, que eu responder todo mundo, você vai no meu IGTV e você vai revisar, né? Vai ver essa aula, live 004, que eu falo sobre como revisar. Então eu dou as técnicas e eu vou te falar sobre o conteúdo mais antigo e o planejamento. Então veja que isso tem a ver com planejamento.
Isso tem a ver com planejamento. Como é que eu me planejo? Porque quando você... O que acontece é que às vezes a gente vai pulando os momentos certos, sabe? Queimando etapa. Se você queima etapa num processo, isso tem um custo. É o custo de você chegar no dia da prova e pensar assim, e olhar para a questão e olhar e pensar assim, ver ela e falar, cara, eu li isso aqui em algum lugar, mas eu não tô lembrando da resposta. E aí você vai ver as alternativas, a banca faz o quê? A banca vai te confundir, afinal de contas esse é o papel dela. Ela quer que você se confunda, ela não vai te dar de mão beijada as respostas. E isso faz com que você erre. E é a falta de revisão que cria essa sensação de você que, eu não tô lembrando, eu tenho memória ruim. Não tem nada de errado com sua memória, com sua cognição, com a sua inteligência. O que está faltando é revisão. Então, se você continuar estudando sem revisar, você não vai passar. Simples assim, tá? E para revisar o mais antigo, o que você tem que pensar é como é que a gente faz aqui, como é que o método 3.1 sugere, o que a gente orienta. Faça as revisões semanais. Como assim, Roberto? Se você está estudando hoje, sexta-feira é dia de raciocínio lógico. Aí você estudou lá um assunto determinado. Beleza, estudou, fez todo o ciclo de estudos. Na outra sexta-feira, que vai ser dia de raciocínio lógico, você revisa o que você estudou nessa sexta-feira. Então a revisão ela fica espaçada por uma semana. A cada semana, antes de você iniciar novamente o estudo da matéria, você revisa o que você estudou na semana anterior. Se foi um assunto, se foi 2, se foi 3, não importa. O tanto de assunto, o tanto de conteúdo que você tenha enfrentado em uma semana, no dia seguinte, na semana seguinte, no ciclo seguinte de estudos, você volta e revisa. E atenção que isso não é acumulativo, tá? Daqui a 15 dias, ou seja, numa segunda, terça-feira, então eu tô falando sexta-feira hoje, sexta-feira semana que vem, sexta-feira daqui a 15, sexta-feira daqui a 21, sexta-feira daqui a 30 dias, né? 4 semanas. Isso não vai acumulando, você não vai sempre revisando tudo e voltando para o começo, não. Você só vai revisar o assunto estudado na semana imediatamente anterior. Então, se foi o assunto A hoje, na sexta-feira que vem, daqui a 7 dias, de hoje a 8, você revisa o assunto A e vai depois estudar o assunto B. Obviamente que você tem que avançar. Mas olha como é diferente de você avançar sem revisar e chegar no dia da prova e não lembrar de nada, e de você ir mantendo esse cronograma de planejamento de revisões. Permite que você avance com qualidade no edital e você não vai esquecendo o que ficou para trás. Aí a pergunta da Bárbara pode ser, Roberto, mas e aquele lá de trás, né? O primeiro, eu tô no assunto F agora, né? E o assunto A ficou para trás, eu nunca mais vou revisar? Vai sim. A cada 2 meses você para e volta para o primeiro. Então você faz como se fosse uma parada técnica, digamos assim, uma pausa. Porque a gente sabe que se você não revisar os assuntos lá de trás, você vai começar a esquecer por ordem de que você estudou, né? Não basta só essa revisão dos 7 dias. Você tem que fazer uma revisão aí de 60, uma revisão de 30. Você vai ter que parar para voltar para os mais antigos, tá? No método, a gente tem outras técnicas de revisão que seria até um pouco mais difícil de eu explicar para você, já que a gente precisa ter uma medição dos estudos, uma medição dos seus avanços, uma maneira em que você possa controlar isso, e aí a regra dos 2 meses se encaixa muito bem. Mas lá a gente fala de 2 outros tipos de técnicas de revisão, que eu chamei de técnica de 50% e técnica de 100%. Ou seja, quando você esgotou 50% da disciplina, você faz essa parada técnica e volta revisando tudo. E quando você esgotou 100%, você faz essa parada técnica e volta revisando todos os assuntos da disciplina, que é quando você esgotou ela, tá? Mas aí, de novo, você vai precisar ter esse controle, você vai precisar ter uma forma de se organizar. Então, veja aqui, eu volto para o começo da pergunta, como eu estava respondendo. Não estude sem ter um planejamento de revisão. Não estude desorganizado. Principalmente não estude sem revisar, porque senão você não vai passar. Fechado? Beleza, Alexandre? Faz sentido? Então é assim que você revisa o conteúdo mais antigo. É assim que você revisa o conteúdo mais antigo. Sem queimar as etapas, sem pular. Porque quando a gente queima a etapa de um processo, eu vou repetir, quando a gente queima a etapa de um processo,
existe um preço que a gente paga lá na frente. Você vai pagar um preço muito alto se você estudar sem revisar. Não faça isso, que você está jogando seu tempo fora. Fechou? Beleza? Para você que quer mandar a sua pergunta para mim, está chegando agora na live, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Bizucchi e para você mandar a sua dúvida, você precisa sair rapidinho da live. Eu deixei uma caixinha no meu stories que tem lá, faça a sua pergunta, aí ela vai cair aqui dentro e você volta. Então sai rapidinho, vai no stories, manda a sua pergunta e volta para a live que eu vou te responder ao vivo aqui. Deixa eu pegar mais uma. Da Silvânia. Dispõe, Alexandre, show de bola. Eu não sei se é aluna minha, né, porque tem tanto aluno, mas se não for ainda, e se for, eu acho que as aulas vão estar lá respondidas, né? Semana 4 a gente fala só sobre as revisões. Se não for, eu sugiro que você vá ver também, além da resposta que eu te dei, a live 004, que está no meu YouTube, que está no IGTV, para aprofundar sobre o tema da revisão. Eu respondi aqui de uma maneira mais objetiva e um pouco superficial, mas tem mais detalhes nessa aula completa. Roberto, bom dia. Silvânia, preciso ter quantas disciplinas 100% para fazer o caderno de provas? Quantos por cento? Quantas disciplinas de 100%? Olha que engraçado, né? Eu estava respondendo para vocês a outra pergunta, falando sobre essa questão de 50%, 100% técnicas, né? E a Silvânia eu sei que é aluna nossa, e aí a pergunta até já muda, né? Ela já altera um pouquinho o modo, porque como ela já aplica o método, a gente já começa a conversar de acordo com a língua do método. E eu preciso contextualizar para você o que significa disciplinas com 100%, né? O que é isso, Roberto? Lembra que eu estava falando sobre a revisão de 50%, a revisão de 100%? Uma disciplina com 100% é quando você, não que você está acertando 100%, mas é quando você esgotou 100% dos assuntos dela. Então olha como é importante você ter um planejamento, olha como é importante, por exemplo, por que é importante você saber quantos por cento você já estudou da disciplina A, B, C, D ou E, né? Porque isso permite, primeiro, fazer essa organização das paradas técnicas, como eu chamei de revisão. Então, você aplica técnicas diferentes de revisão, além dessa semanal, além da parada de 2 meses que eu falei. Mas, principalmente, pessoal, porque isso te traz uma inteligência de ritmo de estudo. Então, vamos imaginar que você está começando com 3 disciplinas. E em um mês de estudo dessas 3 disciplinas, você alcançou 30% dos assuntos. Ou seja, você estudou de uma maneira qualitativa, fazendo as revisões, sem pular etapas, sem queimar o processo, 30%. Em um mês você estudou 30% dessas 3 matérias. Isso significa que você consegue fazer uma projeção para o futuro, um planejamento para o futuro, de que você, em mais um mês, vai estar com 60% do estudo dessas 3 matérias. Faz sentido? Se em um mês eu avancei 30%, em 2 meses eu vou avançar 60%, em 3 meses eu vou avançar 90%. Em 3 meses e um pouquinho eu alcancei 100%, que é a pergunta da Silvânia. Eu só estou contextualizando para a galera que ainda não está muito familiarizada com a língua do método 3.1, entenda a pergunta. E aí, ó, o que a gente nota é justamente que essa progressão, ela não é uma progressão geométrica, né? Porque se em um mês eu estudei 30%, em 2 eu estudo 60%, em 3 eu estudo 90% dessas 3 matérias hipotéticas que eu estou suscitando aqui na live. O que eu vejo, e eu acho que a pessoa mais certa para me provar isso são os meus alunos, e a gente observa o andamento deles, é que eles não avançam de 30 em 30. Olha que louco. A escala ela é geométrica. A Kelly está dizendo que não consegue enviar. Kelly, é porque você tem que mandar a pergunta lá no Stories, tá? Sai rapidinho da live quem quiser mandar a pergunta. Vai ter uma caixa em um dos meus Stories lá, no meu perfil, com uma caixinha lá de perguntas. Aí você manda por lá, clique em enviar, ela vai cair aqui dentro para mim na live. Então, como eu dizia, o que acontece? É que o avanço ele passa a ser geométrico, ele não passa a ser de 30 em 30 em 30, ele começa a ser de 30 no primeiro mês, aí o aluno vai para, ao invés de 60, 70 ou 80 no segundo mês, e em 2 meses e meio, às vezes, mesmo nos 2 meses, ele já esgota 100%. Mas por que, Roberto, que teoricamente era para ser de 30 em 30? Gente, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você ganha gosto pelos estudos, e você vai aumentando seus acertos, conquista o 93 em 3, sabe o que acontece? Você acelera o seu aprendizado, o seu rendimento, né? Você cria um ciclo virtuoso de que
de muito aprendizado, que isso vai virando uma bola de neve descendo ladeira abaixo. Por quê? Porque quando você vai consolidando o conhecimento dos assuntos anteriores, o aprendizado dos assuntos seguintes, ou seja, os 30 primeiros por cento é como se fosse uma base teórica que você tem que criar na matéria para aprender o que vem depois. Faz sentido? Então perceba, você não vai crescer de maneira só e projetar a conclusão das disciplinas de maneira fechada, né? 30, 60, 90. Não. Você começa a perceber que os próximos assuntos estão ficando mais fáceis. Olha que louco isso, né? A live vai ficar gravada? Vai sim. Inclusive todas as outras antigas que eu já fiz de Pergunta Profissa, né? Estão lá no meu IGTV, tá? Tem uma série lá no meu IGTV para você ver, para caso você tenha perdido as demais. Mas perceba o que eu quero lhe dizer. Quando você faz um estudo qualitativo, perceba, um estudo bem feito de um assunto A permite que você aprenda o assunto B, C, D, E, ou seja, os que vêm depois mais rápido, mais fácil. Por quê? Porque é óbvio, né, gente? Os assuntos eles são interligados também, né? Se você está dentro de uma mesma matéria, para você aprender lá a parte de organização, por exemplo, a parte de, vamos pegar português aqui, para você aprender a parte de redação, você tem que aprender a parte de conjugação, você tem que aprender a parte de pontuação, você tem que aprender um monte de coisa antes, que vem antes, ou seja, você vai acumulando esses conhecimentos, você vai acumulando o bom aprendizado dos assuntos, e os demais vão ficando mais fáceis, portanto, você fica mais rápido, entende o que eu quero dizer? Então, feito esse contexto, olha a pergunta da Silvânia, preciso ter quantas disciplinas 100% para fazer o caderno de provas? Na verdade, Silvânia, o caderno de provas que você deve estar se referindo deve ser o caderno de ouro, né? E o caderno de ouro ele deve ser feito imediatamente, não precisa ter 100% não. Se você está me perguntando sobre os simulados, não necessariamente você precisa ter várias matérias, porque os simulados eles são feitos a partir do quê? Do esgotamento de uma disciplina. Então quando eu falo assim, o aluno tal, inclusive ontem eu recebi uma, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ontem eu recebi uma, eu acho que não vai estar aqui. Não é essa aqui não, opa. Ontem eu recebi um print de um aluno nosso falando, Roberto, aumentei de tantos para tantos. Deixa eu ver se tá aqui. Da Belle aqui, ó. Olha a Belle aqui, ó. Olha o que eu quero dizer, né, quando eu falo para vocês sobre aumentar 93% em 3 meses. Revisão dos 50%, olha o que eu acabei de explicar para você, né, na prática aqui, né, ao vivo. Direitos humanos, ela pulou de 21% para 80%. Informática, de 38% para 75%. Sorte a minha ter conhecido você. Então, eu fiz um post lá aqui no Instagram, né? Lá, foi alguma foto que eu não lembro agora qual foi. E eu tava falando sobre constância. A gente tava falando sobre constância, né? Que estudo não aprovação não é com pressa, é com constância. É o que as pessoas não entendem. A galera quer passar com pressa. Não vai rolar com pressa. Como é que ela conseguiu em direitos humanos de 21 para 80 e em informática de 38 para 75 depois de ter feito um simulado? É o que eu estava explicando. Você vai fazendo o estudo, isso vai ficando cada vez mais rápido. Se você faz um estudo de qualidade, pessoal, isso é muito importante. Não negligencie isso, tá? Para você ter mais resultado, você precisa consolidar o seu estudo. Como é que você consolida? Fazendo as revisões, aprendendo o método e principalmente medindo os seus estudos. Então, o que aconteceu aqui nesse caso da Belle? Olha como é legal, né, a história do método. A gente começa a conversar, como eu disse, com a outra língua. Ela fez essa revisão dos 50 que eu já expliquei no comecinho da live. Se você chegou agora, depois você pega a live inteira para compreender o que eu estou explicando. E aí ela viu que ela tinha feito um simulado, a gente chama de teste de nivelamento, na verdade. Como se fosse um simulado de todas as matérias, para entender o quanto você está acertando. E aí, quando ela entrou no método, ela viu que ela estava acertando 21% em humanos e 38% em informática. E olha o salto dela depois de estudar 50% da matéria, com qualidade, fazendo as revisões, sem negligenciar. Foi de 21 para 80 e de 38 para 75. Então, voltando aqui. Percebam que quando você tem esse tipo de organização, de planejamento, você consegue projetar para frente quando você vai terminar o seu edital, e aí a importância de você fazer essas medições. Você consegue
planejar os seus estudos para as provas que você quer fazer. Você consegue... olha como todas as perguntas estão interligadas e você consegue tirar vários benefícios a partir desse estudo organizado, planejado e com medições profissionais. Porque você consegue... Vamos lá. A primeira pergunta aqui, quem está comigo desde o começo da live, lembra que eu respondi uma pergunta sobre priorizar matérias. Então você consegue entender quais estudar, quais não estudar. Além disso, você consegue... definir o seu tempo, né? O que você vai fazer com suas horas. Será que eu boto mais horas para uma matéria, boto mais horas para outra matéria? Depende também do seu desempenho. Você consegue planejar o quanto você vai ter estudado até o dia da prova, ou o quanto falta, já que as provas estão suspensas de pandemia, você estudar. Então você consegue projetar quanto tempo você precisa para terminar o seu edital. Você consegue priorizar os assuntos que mais caem, que você não sabe. Você consegue ter essa tranquilidade, essa clareza. E você consegue avanços significativos, como, por exemplo, esse que eu acabei de mostrar para você da Belle, que é a aluna nossa da turma 14, se eu não me engano. Viu quanta coisa muda nos estudos quando você começa a aplicar o método, quando você quer acertar 93 em 3, quando você quer aumentar 93 em 3... É diferente, né, gente? É totalmente fora da curva quando você está estudando assim. Você se torna um candidato fora da curva, você se torna um candidato muito preciso no que você está fazendo. E sem falar que você fica muito motivado também, né? A Silvânia mandou aqui: Roberto, é tipo aplicar como se fosse o dia da prova, fazendo tipo uma da prova com toda a disciplina 100%. Ah, entendi, é o simulado de provas, né? Assiste as aulas da semana 6, que eu explico quando e como fazer o simulado de prova. Mas o simulado de prova você pode fazer com 3 matérias 100%, 4 matérias 100%, né? Não vale a pena você fazer um simulado de prova com uma matéria. Aí seria um simulado de fase, não um simulado de prova. Mas eu acho que a partir de 3, tá? 3 disciplinas com 100% você já pode fazer um simulado de provas. Fechado? Vamos lá, vamos para mais uma aqui. A Valkyria. O que buscar para ter o modo acelerado e pensar com mais calma a fazer questões? Tubarão predomina. Olha aí, ó. E aí a gente começa a entrar numa parte mais subjetiva. Eu falei tanto de percentual, aumentos e tal. Isso tudo tem a ver com o método, claro, que medições a gente está sempre explicando e medindo em todas as fases dos nossos estudos. Mas existe a parte subjetiva, que diz respeito à sua personalidade, você se conhecer. E aqui no programa a gente cuida muito disso, né? A gente lida muito com isso. A gente quer que os nossos alunos despertem para quem eles são, porque eles começam a identificar onde eles precisam mudar os comportamentos para chegar no objetivo final. E uma das ferramentas que a gente usa e que eu sugiro que você faça, o teste é gratuito, tá? Para você fazer o seu teste e descobrir qual é o teu perfil predominante. No caso da Valkyria é o tubarão, o perfil que mais se destaca nela. Você vai fazer um teste que chama teste DISC. Eu vou escrever aqui, basta você procurar no Google, ó, teste DISC, D-I-S-C. Procura no Google depois, só você ir lá no Google botar como fazer o teste DISC. Aí vão ter vários vídeos lá na internet espalhados que ajudam você a fazer esse teste. E através desse teste você vai descobrir quais são os seus perfis predominantes. No caso da Valkyria, o tubarão, são 4, né? Tubarão, coruja, golfinho e lobo. Sendo que cada um deles representa um conjunto de características, de maneiras da gente reagir. O tubarão é aquele bicho que, ó, pensa nos bichos, né? Porque aí fica mais fácil você compreender. Inclusive eu fiz uma live ontem só sobre isso. Essa live já está, o replay dela está no meu Stories também e tá no meu perfil. Vai assistir depois a live que eu fiz com Karina, minha irmã, que estuda isso, né? Que estuda comportamento, que ajuda pessoas com o trabalho dela. E ela fala sobre perfil de comportamento. Essa foi a live de ontem. Então, como é que você, sendo um tubarão, o primeiro passo é você identificar quais são os seus perfis, faz o teste, consegue conter e pensa com mais calma fazer questões. Respira, Valkyria, respira. Eu diria para você que uma das formas de você melhorar isso, e eu falo com propriedade porque eu sou tubarão também, é meditar. Ajuda muito. Depois que eu passei a praticar a meditação diariamente, isso me permitiu ter mais tranquilidade, porque eu sei disso, eu sou tubarão, então eu também sofro com esse pensamento acelerado. Mas
A gente sabe que um pensamento acelerado, ele precipita e na hora de fazer uma questão, você pode até errar uma questão que você sabia só porque você estava muito intensa. Então, o que eu diria para você? Seja bem-vinda de volta aqui, Harani. O que eu diria para você? Respirar, fazer meditação, praticar meditação e adquirir o hábito de sempre fazer o quê? Tranquilizar. Faz aí de casa. Você que tá em casa aqui comigo, que é tubarão ou que é mais ansioso e que precisa... A Kelly é da turma 14, que massa. Precisa diminuir o pensamento acelerado. Todo mundo que hoje tem que lidar com ansiedade pode fazer esse exercício. E é simples, é básico, né? Essa semana que passou eu comecei a fazer um tratamento e, na verdade, é um tratamento de liberação da musculatura. Eu tenho sentido muitas dores aqui nas costas e tal, e eu tenho minhas atividades físicas, né? Meus exercícios físicos. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que a minha físio me mandou liberar o meu diafragma. Porque eu nem sabia, viu, gente? O nosso corpo ele é todo interligado. Então, o diafragma, ele tem várias inserções no nosso corpo que, inclusive, podem estar contribuindo para algumas dores nas costas que eu tenho sentido. E aí, olha que legal. O exercício que ela me passou, que eu comecei a fazer. Como eu medito todos os dias, um desses exercícios é o quê? Quando você inspirar, você inspira e você enche a barriga. Então, você vai fazer... E jogar a barriga para dentro. Em vez de estufar o peito, é como se você estivesse forçando a sua barriga para fora, literalmente, tá? E no momento que você está inspirando, você está inchando a barriga. E quando você expira, você chupa a barriga, né? Você murcha a barriga. Então você vai fazer... Faz aí pra você ver como... Nossa, quando eu comecei a fazer isso, eu senti até a dificuldade de conseguir inchar a barriga. Porque eu chegava num ponto que a barriga não ia mais. Óbvio, né? Que você vai estar estirando ela, mas isso é o diafragma preso. Se você tem o seu diafragma preso, é claro que todo o seu corpo por dentro está interligado, ele está mais rígido, está mais travado, até para você fazer exercício físico, até para você se alongar. Eu tô literalmente começando a perceber o quanto a oxigenação no nosso cérebro é de yoga, né, Barroco? Eu nem sabia, osteopatia. Então, são essas paradas que a gente vai adquirindo o hábito de fazer todos os dias. Basta 10, tá, gente? Não fala, não tenho tempo, tenho que estudar. Cara, eu tô te falando para fazer 10 exercícios desses por dia, né? Isso vai facilitar, inclusive os seus estudos. Porque você vai ficar com a respiração mais leve, você vai se sentir mais relaxado. Percebam, se quando você está estudando, isso aqui está muito dolorido, se você está com dor aqui em cima, se o pescoço está rígido, isso tudo é demonstração de tensão. E o tubarão, ele com certeza é aquele perfil de comportamento que precisa relaxar, precisa aprender a pensar com calma. E se o seu corpo está tenso, chances são de que sua mente está muito acelerada. E quando você começa a fazer as respirações e esse processo de liberação de diafragma, seja o que for, né? Ou mesmo a liberação miofacial, ou mesmo um alongamento, o teu corpo mais relaxado tende a deixar a tua mente também um pouco mais tranquila. Então, tentando respirar, né? A Valkyria tá falando que faz, né? Para controlar a asma. Então, continua fazendo, continua aplicando na hora de estudar também. Na hora de... Vou começar uma bateria de questões... E faz aí 10 todos os dias. Você entende que é algo simples, gratuito, não custa nada, e que você começa a aplicar nos seus estudos, no seu dia a dia, você vai criando uma série de elementos que vão acumulando no seu dia para sua vida ficar mais leve, para sua vida ficar mais fácil, para sua vida ficar mais tranquila. E você começa a aprender a lidar com você mesmo, né? Você começa a aprender a lidar com você mesmo. Eu não tenho dúvida, gente, eu não tenho dúvida, de verdade, eu não tenho dúvida que os últimos 3 anos, né, quando eu comecei, e essa respiração da yoga aí que falaram, que eu tô fazendo diafragmal, tem 2 semanas. Mas se tem uma coisa que eu faço em minha vida é quando eu aprendo algo novo, que eu sei que vai me beneficiar em múltiplas áreas,
Eu não estou fazendo isso só para passar no meu concurso, Roberto. Eu não estou fazendo isso só para ter um pensamento mais claro, mais leve. Eu estou fazendo isso de uma forma geral para o meu bem-estar e para a minha felicidade. Então você começa a adquirir um hábito novo de algo tão simples, tão prático, e começa a fazer e você começa a ver os resultados. Aí eu tô começando a correr, e aí eu faço corrida de rua, né? Eu tô começando a correr mais leve, mais forte, mais concentrado, né? Eu já começo a perceber as mudanças com uma semana, gente, uma semana. Então, eu diria para você o seguinte: existem várias e várias técnicas para ajudar a pensar com mais calma na hora de fazer as questões. Uma delas, que eu acho que a gente negligencia, porque muitas vezes a gente está atrás da técnica de estudo perfeita. Às vezes não é uma técnica de estudo perfeita. Às vezes adquirir pequenos hábitos que, quando acumulados, vão se transformar numa coisa gigantesca na sua vida. Literalmente muda. Pô, Roberto, você está me dizendo que respirar vai mudar minha vida? Não é só respirar. É você ir percebendo que você tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Não adianta estudar sempre da mesma forma, que não vai conseguir resultados diferentes. Concordam? Beleza? Então vamos lá, para mais uma aqui. Vamos lá, que tá esquentando aqui, a galera tá começando a acordar aqui comigo hoje. Vamos embora, gente. Estava estudando sem revisar. O Ferracini mandou essa. Devo parar e iniciar de novo ou faço uma parada técnica e reviso tudo? Boa, faz isso, cara. Se estava estudando sem revisar, ó, aí de novo, né? Porque é difícil eu dar umas orientações para vocês sem saber exatamente em que ponto você tá. Se você estudou a matéria inteira e vai só parar para revisar tudo, eu diria para você recomeçar. Pô, Roberto, como assim? Você sempre fala aqui no programa, eu sempre te escuto que você diz assim: a gente não joga fora o estudo mal feito e tal, e o que você sabe. É porque se você não revisou nada de nada e já chegou no final, pensa o que você lembra do primeiro assunto lá. Então muitas vezes não vai adiantar você só parar e revisar o primeiro assunto lá. O que eu falei? Quando você pula etapas, quando você queima etapas, você paga um preço. Se você estudou a disciplina inteira, bicho, e nunca revisou, não vai adiantar você parar e revisar tudo. Você vai ter que reestudar os primeiros lá de trás. Então o que eu diria? Olha que interessante, linha do tempo. Cheguei no final, eu não sei se é essa situação, mas eu estou hipoteticamente lembrando disso. Cheguei no final da matéria. Estou no final. Já li o livro capa a capa, Roberto. Esses últimos aqui ainda vale a pena você parar e só revisar, porque você terminou de estudar, então eles estão mais frescos. Os primeiros você vai ter que voltar a estudar de novo, não é só revisar, né? Então perceba, essa primeira metade, digamos assim, está esquecida, você perdeu. Foi um tempo que você gastou e que você o quê? Não vai lembrar de nada. Então não é só revisar, você vai ter que reestudar. Tá vendo qual é o preço que você paga quando você estuda sem revisão, pessoal? Não estudem sem revisão, porque o tempo que você gastou estudando não valeu de nada. Você não lembra de nada, qual é o resultado que você vai ter? Zero. Por isso que e é muito comum aqui nas lives Pergunta Profissa, né? O pessoal sempre manda essas, né? Roberto, revisão, cara. No momento que você para de negligenciar a revisão, o seu estudo muda, literalmente, né? Você começa a perceber a importância do que a gente sempre bate na tecla. Não é à toa que existe esse jargão aqui no programa, não. Sem revisão não há aprovação. Não é à toa. Então percebam, revisar, existe um preço quando você estuda sem revisão, e talvez seja esse preço, Ferracini, que você vai acabar pagando, cara. De ter que voltar para o começo e estudar tudo de novo, que você provavelmente não lembra de nada. Beleza? Mas, se você começou tem 2 semanas e nunca revisou, pô, é diferente. Aí volta e revisa tudo. Porque você tá com um pedaço ainda pequeno, né? Da disciplina, do edital. Mas que bom que você mandou a sua pergunta e que bom que você está aqui aprendendo comigo para você já não cometer mais esse erro. Eu já tive casos, né? Já acompanhei alunos que estudavam durante 1, 2 anos sem revisão, pessoal. Imagina o tempo que ele não jogou fora, estudando sem revisar. Ah, então não aprendeu nada esse tempo inteiro? Não, é claro que você aprende. Mas você não aprende o suficiente, você não consolida o seu conhecimento o suficiente para passar. E você não está estudando só para estudar, você está estudando para passar. Olha aí a Silvânia falando. Faz toda a diferença, é primordial. Se você fizer só isso que eu estou te falando, junto com a respiração diafragmal da yoga, eu tenho certeza que só isso já vai catapultar o seu desempenho nos estudos. Vai ajudar muito, de verdade, os seus estudos.
Fechado? Vamos para mais um aqui? O café já tá ficando frio já. Vamos para mais um. A Jaciara Barrocas. Se meu concurso não tem questionário para fazer meu nivelamento, tenho que organizar. Se o concurso não tem questionário para fazer nivelamento, como assim? Não tem questões para fazer nivelamento do teu concurso? Ó, se não tem, o que a gente fala do nivelamento, né? É você organizar umas provas da sua prova, né, do seu concurso, provas passadas, pegar provas passadas, para você compreender direitinho, né, essa história do 93 em 3 e como aumentar os seus acertos. Mas basicamente é você pegar provas passadas e resolver, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo imaginar o resto da pergunta, porque como a caixinha ela tem um limite de caracteres, pode ser que você esteja falando o seguinte: Roberto, eu não estou encontrando essas questões do meu concurso, não é proibido falar da prova. Eu não consegui entender sua pergunta. Agora que você mandou a mensagem aqui, eu acho que me confundiu mais ainda. Para fazer meu nivelamento, tenho que organizar aqui na... São 150 perguntas. Peraí. Não tem questionário para fazer meu nivelamento, tenho que organizar. São 150 perguntas na prova? Mas, gente, o nivelamento você vai fazer independentemente da quantidade de perguntas. Independentemente da banca, não importa. Você vai lá e vai responder a prova. Basicamente isso. Você pegar as provas passadas e responder para você entender quanto você sabe. A prova é internacional. Jaciara, sua pergunta, ela, pelo visto, e eu sei que você é aluna, pelo visto sua pergunta é mais complexa do que o que eu posso responder aqui ao vivo. Então faz o seguinte, manda lá no suporte, a gente te ajuda. Manda um e-mail que a gente te ajuda. Vamos para mais uma. Fechado? Manda lá no suporte, manda por um e-mail que a gente vai te ajudar a responder. Aí você manda uma pergunta bem completa, com todos os detalhes que a gente vai te responder. O Tioshi, Kyoto, não. Ai, gente, às vezes eu não consigo... É você que tá aqui, Eu não consigo ler os perfis. Se eu me sentir inseguro para responder perguntas de nivelamento, você recomenda partir... Eu acho que é aluno nosso também, não sei se é aluno nosso. É aluno nosso? Gente, inseguro para responder perguntas de nivelamento, é claro que você vai se sentir. Acho que foi ontem ou anteontem eu recebi uma pergunta de uma seguidora que falava assim: Roberto, eu faço nivelamento mesmo sem saber os estudos? Ou, Roberto, eu me senti, eu fiquei muito mal na matéria porque eu tenho anos sem estudar. Aí eu pensei assim comigo, falei, cara, mas o que vocês esperam quando você vai fazer uma prova? Turma 16. Que você vai indo bem numa prova se você tem um tempão sem estudar? Não. Não é pra você ir bem, não. É pra você ir mal mesmo. E isso é ruim? Não, também não é ruim. Porque tá te dando o quê? Clareza do quanto você sabe, do quanto você precisa estudar. Então, assim, o nivelamento, mesmo para quem está começando do zero, mesmo que nunca estudou, ele é um passo necessário porque a gente está enfrentando ali um momento de tensão, um momento de organização, de planejamento, para você perceber de onde você está partindo. Como que vai ser possível? Como que vai ser possível lá na frente você ter esse resultado aqui, igual o da Belly, de 21 para 80, de 38 para 75, se você não fizer o nivelamento? Entende como o nivelamento é fundamental? Porque é ele que vai estabelecer o marco inicial. Esses 21 aqui que ela acertou foi justamente no nivelamento. Esses 38 em informática foi justamente no nivelamento. Então não importa se você vai ficar com 21, 20, ou 15, ou 10, ou 0. O que importa é que você tem que fazer a prova. Percebam que o nivelamento é para te dar um marco inicial, que nem o da Belly aqui. Como é que lá na frente, quando você fizer os seus simulados, você vai saber se você cresceu ou não, se você não sabe de onde você está partindo? Faz sentido? Então, alunos meus aí, turma 16, que estão nessa fase do nivelamento, faça a prova. Vá lá e enfrente a prova. Execute a tarefa. Faça o passo a passo do jeitinho que está lá. Você vai ver como vai fazer sentido. E o mais importante, você vai ver que você não vai morrer por isso, não. Ela acertou 21, acertou 38, e não morreu porque descobriu que estava com 31 e 21. 38 e 21. Olha quanto ela está acertando agora. 80, 75. Vocês entendem que faz parte do processo essa dor aí, né?
que a Enossocial tá falando, é fundamental. É um momento que eu sei que é doloroso, né? Poxa, é ruim de ir lá, formei em 2013, né? Não tenham medo de fazer, enfrentem os medos de vocês. Eu acho que o nivelamento já é principalmente um teste de fogo, literalmente para você superar a primeira barreira. A primeira barreira. Exatamente, é um tapa na cara para acordar. Mas olha aqui o resultado dela. Imagina daqui a 2 meses, 3 meses, Kelly, Enossocial, TJJ, a galera toda que tá aqui com receio de fazer, o Koichi também, todos vocês, não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Você tem que superar essa etapa, é exatamente o que a Fran tá dizendo. Vocês não precisam ter medo. Primeiro que ninguém vai saber do resultado, é só você. É só você. E não tem que ter surpresa com o resultado. Por quê? Porque se você tem um tempão sem estudar, formou em 2013, tá parado, é natural que você vai acertar 20, 30. Talvez você fique até surpreso com a nota que você tire no nivelamento. Talvez você fique até, uau. Gente, a Belle, que tá aqui na foto que eu tô compartilhando, ela tava exatamente onde você tá há 2 meses atrás. Ela é da turma 15. Então ela estava exatamente onde você está hoje. Por isso que se você faz a etapa direitinho, depois segue, aí faz a revisão, vai aprendendo, vai aplicando todo o método, é você quem vai estar me mandando um print como o dela aqui, daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Tá? Então é fundamental fazer, não tenham medo, não tenham receio, não é necessário você se desesperar com o nivelamento, já saiba, já alinhe a sua expectativa com a realidade, já saiba que você não vai tirar uma nota boa, porque se você está parado, está começando do zero, é natural, mas saiba também que você está cumprindo uma etapa muito importante do processo. Você está no processo. Você está no processo. Comentários sumiram, foi? Voltei aqui para mim. É não chutar aquilo que você nunca estudou. Se você nunca estudou, nunca viu, mas você vai ler a prova, vai resolver a prova, resolve a prova, vai lá e faz a prova, entendeu? Você vai resolver a prova. O que você quiser tentar acertar, você tenta acertar. Beleza? Exatamente. Olha como o pensamento muda, né? Melhor errar aqui do que no dia da prova. Com certeza, vamos errar agora. Fechado? Procurar a solução. Deixa eu ver se tem mais uma. Davidson mandou, tenho que andar no meu edital, mesmo se não tiver entendido 100% do tópico no assunto? Com certeza, Davidson. Mesmo que você acerte 30%, mesmo que você acerte 20%, mesmo que você depois de estudar acerte 50%, 100%, entendimento de 100% do tópico não é isso que vocês estão buscando. Vocês estão buscando 70, 80, 90. Você não precisa ser perfeito para ser aprovado. Sacou? Então, é muito melhor você caminhar com 80 e 90 do que ficar buscando os 100 e não caminhar. Então, tirem essa história de acertar tudo na hora da prova, que você não precisa acertar tudo. Vamos lá. Alexandre mandou mais uma aqui. Tenho que forçar a memorização durante as revisões? O que acontece, né? Olha aqui a Silvânia, fez o simulado 100% em padrão ofício, deve ser uma disciplina da tua prova, de 67 foi para 93. Olha o 93 em 3 aqui, deixa eu até tirar um print aqui dessa daqui. Olha o 93 em 3 aqui surgindo, olha que massa, né? Ao vivo aqui, ó. 93 em 3. Boa, de Silvânia. Parabéns, hein? De 67 para 93. Simulado de 100%. Se ela não tivesse feito o nivelamento, como é que ela ia saber que ela tá aumentando? Que ela foi de 67 para 93, né? Show de bola. Mais um aluno aqui arrebentando ao vivo. Então, tenho que forçar a memorização durante as revisões? Não tem que forçar nada, pessoal. Revisar não deve ser visto como algo, ai meu Deus, eu tenho que lembrar. Não. Vai lá ver a aula 4, que vai estar lá explicado como revisar. A revisão tem que ser um processo natural, igual escovar os dentes.
A partir do dia que você encara e entende tudo isso que a gente falou na live de hoje, você começa a compreender, nossa, eu preciso fazer as revisões, vou assistir a aula lá do Roberto, a live 004, e vou compreender que basta você buscar acionar o seu mecanismo de memória. Mas eu não gosto, por exemplo, porque quando você fala forçar, tudo que é forçado exige muita energia. E revisar não necessariamente é um processo doloroso, né? Um processo em que você vai sofrer, não. Óbvio que no começo, para quem nunca revisou, vai ter um momento de adaptação. A mesma coisa, eu sempre uso essas analogias de academia, né? Quando você começa a fazer treino, Roberto, eu sou ocioso, eu não gosto de fazer academia, mas eu sei que é importante, você sempre fala que é importante fazer a oxigenação do cérebro, começar a treinar, fazer treinos e academia e etc. Eu comecei, no primeiro dia eu fiquei o quê? Dolorido. Lógico, se você está parado. Se você não estava estudando, treinando, né, malhando, como é que você vai querer ter um resultado se você nunca fez aquilo? Seu corpo estava desacostumado, a sua mente não está acostumada a revisar. Entende? Então a mesma coisa, no começo não vai voltar, no começo vai haver uma resistência, a tua mente vai ficar falando que isso tá ruim. Ok. Mas com o passar do tempo, você começa a ir para academia e começa a não sentir mais dor. E aí você vê o quê? A sua musculatura crescendo, né? Você começa a ficar com os bíceps maiores, começa a ficar mais forte, começa a ficar mais rígido, seu corpo fica mais em forma, emagrece, aí começa todo o processo, mas veja que no início foi doloroso. No início você sofre sim, eu sei disso. Quem nunca revisou, quando começa a revisar, é ruim. Não vai achar prazeroso, mas quando você começa, que nem a Silvânia, como você começa, que nem a Silvânia, a sair de 67 para 93 em 2 meses, pessoal. Aí você começa a se ligar, cara, que bom que eu segui as orientações do método, que bom que eu comecei a revisar, que bom que eu, comecei a estudar com qualidade. Porque o resultado, ele é o que tem de mais importante na nossa vida. Se a gente não tem resultado no que a gente está fazendo, a gente tende a querer o quê? Parar de fazer aquilo. Você quer parar de estudar e ficar pelo caminho? Não. Né? Então você precisa compreender o processo, você precisa compreender que vai existir uma adaptação para algo que você não está acostumado a fazer, você vai adaptando. Aí você força a primeira semana, força a segunda semana, insiste, vai adiante. Quando você for mais para frente, olha a Silvânia aqui, 2 meses, 67 para 93. Aí você vai ver, uau, tá dando certo, cara. Aí você vai ganhando gás de querer ir mais para academia. Regiane tá falando que eu tô com semblante cansado. Tô mesmo. Eu tô porque ontem a gente ficou até mais tarde aqui, relaxando aqui em casa e fui dormir bem de madrugada. E não vou mentir, tô mesmo. Eu tô com café, não fiz meu exercício físico hoje, tô tentando ainda levantar, mas meu compromisso com vocês é maior, né? Eu venho com semblante cansado, venho com a voz tá meio anasalizada, né? Acordei um pouco mais cansado, mas estamos aqui estamos junto. Como é que eu faço para recarregar minhas energias? É engraçado, essa sua pergunta é muito boa, porque é engraçado que eu vou falar algo totalmente contra-intuitivo. Vou falar algo que provavelmente não vai fazer muito sentido, mas eu gosto, para recarregar minhas energias, de ir fazer exercício, treinar para recarregar. Mas você vai treinar para ficar cansado, como é que você está recarregando? Provavelmente eu vou descer aqui, vou para academia, vou fazer algum tipo de atividade, eu vou fazer aqui mesmo na minha varanda, que eu não deu tempo de fazer, acordei em cima da hora. Por que eu vou fazer? Porque é assim que eu vejo que meu corpo relaxa e, claro, né? Boas noites de sono. Ontem não foi uma noite muito boa de sono, então... Mas estamos aqui, firme e forte. Todos os dias. Lives diárias. Fechado? Vamos ver se tem mais uma aqui pra gente ir encerrando a live de hoje. Não chegaram mais perguntas. Galera, muito, muito, muito obrigado para você que estava aqui comigo nessa manhã. Espero que essa live tenha contribuído. Se você gostou, manda os coraçõezinhos aí na live. Manda
o seu comentário, se fez sentido para você. E aproveita, digita aqui embaixo o que foi que você aprendeu nessa live de hoje. Roberto, curti a história do não sei o que, a história da adaptação, a história da revisão, ou a história das medições, as técnicas que você passou, as dicas. Se fez sentido para você, digita aqui nos comentários o que é que você achou da live de hoje. Lembrando que segunda-feira a gente reinicia as lives, né? Ou melhor, 7h37, a gente sempre tem live. Semana que vem a gente recomeça as nossas lives. E é engraçado que o Instagram me liberou, né? De fazer mais de 1 hora. Então ele nem tá me derrubando aqui, não. A gente poderia ficar mais tempo, mas acho que já foi suficiente, né? A gente já conseguiu tirar muitas dúvidas. Estou vendo que tem muitos alunos aqui. E que bom que você estava aqui comigo hoje. Feliz que a gente conseguiu dar mais um passo, né? Percebam que aqui eu vou caminhando junto com você. Eu vou evoluindo junto com você. A gente vai dando pequenos passos juntos, né? E nunca se esqueça dessa frase. Se você puder anotar uma frase para botar no seu post-it e colar aí na sua geladeira, no seu quarto, é a seguinte. Eu gosto muito dessa frase, tenho cada vez mais pensado nela como uma forma de você encarar a sua jornada. Comece pequeno. Pequenos passos, poucas matérias, aprende a revisar, aprende a se organizar. Comece pequeno. Pense grande, qual é o concurso que eu quero? Não vou ficar fazendo concurso de escada não, eu vou para cima do concurso que eu quero. E cresça rápido, Comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Com essas 3 ações, e olha como você cresce rápido. Olha a Silvana, em 2 meses saiu de 67 para 93. Olha que crescimento rápido. Não é rápido? Claro que é rápido. Vocês vão crescer muito, então comece pequeno, pense grande e cresça rápido. Essa é a minha recomendação para você seguir firme. Segunda-feira a gente se vê de novo. Obrigado, viu, Instagram, que me liberou aqui mais de 1 hora de live pra gente se encontrar na semana que vem. Um abraço para você e bom final de semana, pessoal. Aproveitem bastante, estudem, comece pequeno, pense grande, cresça rápido. Simbora!